E, professora, eu enviei também aquela que a senhora passou no sábado passado. Eu enviei, que o prazo era para enviar até hoje. Aí eu mandei para o seu e-mail, viu? Sim, sim, era para ser enviado hoje mesmo. Vocês estão conseguindo ver aí as questões? Estou. Sim, pois vamos lá. A gente tem que fazer. Jéssica, você não tinha entrado ainda quando eu comecei aqui a falar com os meninos. Eu falei ontem com a Luzane que está faltando 4 aulas para nós. Para a Jéssica e para quem entrou depois, né? Está faltando 4 aulas para nós, né? Então, são as aulas das práticas. Como estão falando aí, se o decreto liberar, pode ser que sábado já tenha aula presencial. Se sábado for presencial, a gente já começa as práticas. E se não for presencial, a gente começa assistência clínica, que é a disciplina depois de fundamentos. Inclusive, assistência clínica é o mesmo estágio. É um estágio só que vocês vão fazer no hospital. O primeiro estágio vai ser fundamentos e assistência clínica. Salvo engano, são 180 horas de prática. E aí eu conversei com elas. Luzane, é o seguinte, como o fundamento já está praticamente acabando, então eu vou fazer o seguinte com os meninos. Amanhã eu vou fazer a revisão deles. Se sábado que vem já for presencial, a gente continua fundamentos, as 4 aulas. E se não for presencial, eu já começo assistência clínica, dou os 5 sábados de assistência clínica até liberar, e quando voltar para a sala de aula, a gente já começa com as práticas. Até porque eu tenho que fazer umas revisões, eu vou utilizar a parte da manhã para fazer a revisão e a parte da tarde para começar as práticas, até porque só tem, parece que 10, 12 alunos frequentando, né? Então, são poucos. As práticas não são demoradas, porque é mais demorado quando tem muito aluno. Mas a sala de vocês são poucos que estão em presencial, né? Estavam indo 10 e eu acho que agora só irão os 12 alunos. Então, a gente começa as práticas quando voltar. Se sábado for online, a gente vai começar a assistência clínica, para não perder tempo, e aí vai dando assistência clínica até terminar. De qualquer forma, se voltar presencial, a gente começa dando aula de manhã, nem que eu vá levando as 2 disciplinas, e à tarde a prática, certo? De forma que eu vou ter que revisar fundamentos com vocês presencial, que eu me sinto na obrigação, já que fundamentos, para mim, é uma das disciplinas principais do curso, né? É a disciplina que corresponde a 70% das questões de concurso numa prova de concurso para técnico ou enfermeiro, né? 70% das questões são fundamentos. Então, eu me sinto na obrigação de falar com vocês presencialmente sobre esses assuntos, né? São 4 sábados a gente corre, mas de forma que nós não vamos deixar ninguém sem prática e nem ninguém sem ver as aulas. Então, é importante que vocês acompanhem tanto as aulas online quanto as aulas presenciais. Então, assim, depende de mim, eu estou na obrigação de passar o assunto para vocês, mas depende muito de vocês. Tem gente que não está vindo para a aula, não está participando, por isso mesmo que eu faço a frequência, né? Tem gente que não está participando nem da aula online. Até agora há pouco, uma aluna minha que não é da turma de vocês. Essa aluna é da turma do domingo. Ela disse, não, professora, eu acho que eu não vou querer não, porque essa aula presencial online é muito chata, a gente não tem tempo, e outra coisa, sempre aparece alguma coisa para você. Eu digo, minha filha, é o seguinte, se você está assistindo aula todo sábado, de 8 às 4, pois então você tem que continuar no mesmo ritmo. Todo sábado você deixa para você estudar. Tem casa para varrer, tem roupa para lavar, tem. Não, se você estivesse na escola, você ia fazer o quê? Você não ia para a escola? E alguém ia se virar para fazer as coisas de casa? Põe então do mesmo jeito. Se você está online, você tem que deixar o horário do sábado para você estudar. É isso, porque senão, sabe por quê? Porque essa situação não está só para nós, está para o Piauí, está para Teresina, está para o Brasil e está para o mundo. Todo mundo está sendo assim.
a educação teve que se reinventar. Quem não sabe pegar num computador para assistir aula online, quem não sabe pegar um celular para assistir aula online, vai ter que se reinventar. Assim como ninguém, tem gente que diz até hoje, eu conheço muitas técnicas, que dizem assim, eu não sei trabalhar com computador, pois vai ter que aprender. Vai ter que aprender porque a sala de vacina é informatizada, o ESUS é informatizado, que é o ESUS da atenção básica. O sistema de informação do hospital é informatizado. Então, eu digo para vocês, vocês têm que criar um jeito e aprender a mexer em computador. Porque se você não mexer, você vai ficar para trás. E aí muita gente vai passar na sua frente. Porque hoje os hospitais estão contratando, eles dizem logo assim, tem curso de informática? Não, pois então você está fora. Está fora da entrevista, está fora do emprego. Então, a pessoa tem que correr atrás. Ah, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu estava na turma de vocês, eu não sabia mexer, não, em Google Meet, em Zoom, em dar aula. Sabe o que é que eu fiz? Eu passei no outro concurso do Estado, até aquele Novos Caminhos, que eu tive, que lá eles não ensinaram ninguém a dar aula, não. Eu fiz o concurso, foi para professor mediador. Mediador é a distância. E lá tem os critérios deles, tem que seguir os critérios deles. Aí, sabe de uma coisa? Eu vou ter que aprender a mexer nisso bem aqui. Então, eu mando a minha aula toda semana, eles reverem, leem, rever, mandam. O que precisa corrigir, eles mandam, eu corrijo, eles olham de novo. Então, assim, quando a gente não aprende, a gente procura, né, se reinventar. Quem não sabe, aprende. Sabe quem é que não aprende? Quem não quer. Quem não quer aprender. Porque eu tenho uma funcionária lá, onde eu trabalho, que acho que ela já tem 60 e poucos anos. Por incrível que pareça, ela é a melhor funcionária que pega em computador. Ela pega ali as vacinas, ó, ela digita tudinho na mesma hora que ela faz. Ela informa, ela manda para o Ministério da Saúde. 62 anos ela tem. É a melhor. E por que esses mais novinhos, que são mais fáceis de aprender, que estão com a mente fresca, não tem problema, não aprende? Porque não quer. Porque quando a gente não sabe, a gente aprende. Não existe nada que a gente não aprenda. Não existe aquela história de dizer, o fulano é mais inteligente do que eu. De jeito nenhum, não existe isso. Existe gente mais esforçado. É isso aí. Existe gente mais esforçada. Não existe aquela história de fulano é mais inteligente do que eu, não. Existe mais esforçado e mais gente focada. Se você tem foco... Deixa eu só desligar bem aqui essa... Existe gente esforçada, gente focada. Por que você diz assim, o fulano não passa, passa em concurso e eu não passo? Por quê? Porque o fulano tinha foco, não é que ele seja mais inteligente. Ele focou o objetivo dele e as metas. Por quê? Porque ele disse, eu vou passar. Se ele disse, eu vou passar, a cabeça dele estava focada naquele assunto bem ali, ó. Estudar. Eu vejo muitos alunos dizendo assim, professora, método online não presta. Por que não presta? A gente não está aqui conversando? Claro que é diferente de uma aula que eu vou postar só a gravação. A gravação você fica protelando, você fica postergando, né? Bota mais para frente. Eu não vou assistir hoje, vou assistir amanhã, aí amanhã passa e vai assistir depois da manhã. Mas você está bem aqui assistindo a aula online, você também está focado. Sente no seu horário, né? Sente no seu horário e assista a aula. Já for presencial, a gente volta e faz as práticas, né? Eu faço a revisão com todos os assuntos, vou falar de todos os assuntos presenciais. E aí a gente continua o fundamento. Se for online, a gente já começa a assistência clínica, que é para não perder tempo, certo? Então, hoje eu preparei essa revisão a fim de falar
de administração de medicamentos para vocês. Vou falar de administração de E a medicamentos. prova? Como E a é? prova fica... E a sua prova fica para Ah, quando? vou ter essa revisão, né? Essa revisão aqui também fica para o próximo sábado, se a gente voltar presencial. Vou fazer a prova presencial, Jéssica. Ah, você não vai, né? Tem uns alunos que não vão. Pois é. Aí, os alunos que não vão, a gente vai sentar e conversar para ver como é que vai ficar. Viu? Tá certo. Mas podemos fazer sábado que vem, se for online, a gente faz logo a prova antes de começar a assistência clínica. Mas que essa revisão de hoje já vai valer ponto também, tá? Então, assim, tem a possibilidade de fazer a prova online, né, professora? No próximo sábado, se ficar tudo online mesmo. Tem a possibilidade de fazer tudo online. Então, vamos lá para a revisão. Todos que estão aqui na sala já enviaram a revisão, né? As respostas? Sim, professora, eu enviei, só que a senhora não viu ainda. Ah, não, pode deixar. Na hora que terminar aqui, eu vou corrigir. Francisca Silva. Quem foi que eu não chamei aqui? Eu vou fazer de novo a lista, que pode ser que eu tenha esquecido de botar alguém aqui. Elizabeth, Sabrina, Maria Antônia, Renata, Francisco César, Jardiele, Doricélia, Daniela Pereira, Carla Adriana, Maria de Jesus Trajano, Raimunda, Jéssica, Francisca Adela e Francisca Silva. Todos vocês mandaram o exercício, a revisão? Eu mandei. Sim. Vamos lá, vamos começar essa revisão. É para a gente falar ainda de... Oi. Eu enviei pelo e-mail. Aí, para a senhora dar uma conferida aí, para ver se a senhora entende, mais ou menos. É porque, como tinha tempo, eu fiz na pressa, aí não sei se deu para a senhora entender. Vamos lá. Pois vamos lá para a revisão, viu? Vocês estão vendo o exercício, né? Professora, eu mandei o gabarito. É só o gabarito mesmo. Então, a primeira questão. A insulina, ela fala de... Não, vamos lá, não vou dar resposta agora, não. A insulina é um primeira questão. A insulina é um medicamento utilizado para o tratamento de diabetes mellitus. E sua aplicação para o tratamento domiciliar deve ser, insulina, a parte hormonal, que é mais, tem vacinas, é de uso subcutâneo. Essa daqui tá batata, né? Essas questões aqui, eu não inventei nenhuma. Todas são questões de concurso, para concurso. Então, a insulina é um medicamento, vocês vão ver muito anticoagulante, que é chamado de heparina, ou chamado no hospital de liquemine. Aquele anticoagulante, ele também é via subcutânea. Quais os cuidados que você deve ter com essa via subcutânea? Sempre fazer rodízio no local. Porque é como se você dividisse as áreas que você pode dar subcutâneo, dividisse em quadrantes. E esses quadrantes você fosse fazendo o revezamento. No dia que eu fizer no braço direito, eu volto. Na próxima injeção, eu faço no braço esquerdo. Na próxima, eu faço lá na perna. Na próxima, eu faço aqui na parte posterior do braço. Sempre dando um espaço de, no mínimo, 1 centímetro entre uma medicação e outra. Por quê? Entre uma furada e outra. Por quê? Porque a injeção subcutânea, ela tem um risco de causar lipodistrofia. Quer dizer, aquele tecido ali fica duro, né? E aí, tem que fazer o rodízio para evitar essa complicação. Sempre, sempre, sempre. Quem usa insulina nunca vai tomar no mesmo local. Se você fizer no mesmo local, vai causar o fenômeno chamado de lipodistrofia. É por isso que se tem que fazer o revezamento dos locais de aplicação da medicação. Qual é a quantidade máxima que eu posso utilizar pela via subcutânea?
E tem livros que dizem que é 1,5 ml. Tem outros que já dizem que é 2. A seringa que eu vou utilizar é a seringa de 1 ml, né? Com agulha 13 por 4,5. Aquela bem fininha e curta. O máximo que eu vou utilizar entre 1,5 ml e 2. Se eu tiver 2 ml para fazer, o que é que eu faço? Ou eu utilizo aquela seringa de 3 ml, né? Com a agulha 13 por 4,5, ou então eu divido em 2 seringas de 1. Para fazer 1 ml num lado e 1 ml no outro. Sempre. Subcutâneo, eu vou fazer com o bisel voltado para o lado. O bisel, para quem não sabe, é aquela ponta da agulha que tem a abertura. Sempre o bisel para o lado. Eu vou fazer a prega, vou fazer num ângulo, se eu tiver com a seringa adequada, que é aquela pequena de 1 ml, com a agulha 13 por 4,5, eu vou fazer com um ângulo de 90 graus. Mas vai que eu estou lá na unidade de saúde e acabaram as seringas. Aí eu só tenho agulha 25 por 7, que é aquela que faz injeção via intramuscular, e a seringa de 3 ml. Eu vou deixar o paciente sem fazer? Não. Eu posso fazer com essa agulha 25 por 7, só que eu vou fazer uma inclinação, ó. Vou fazer um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque eu fazendo na agulha adequada, que é aquela 13 por 4,5, eu vou fazer reto. Se eu não tenho aquela agulha, eu tenho outro tipo de agulha, uma agulha para fazer de uso intramuscular, eu tenho que fazer a inclinação. Por quê? Porque eu só vou pegar o tecido subcutâneo, que é a mesma hipoderme, né? Que fica debaixo da derme, da camada superior da pele. Então, a resposta da primeira questão é letra E, via subcutânea. Então, vocês vão corrigindo aí o gabarito de vocês, para saber se vocês acertaram, tá? 2. O preparo e administração de medicamentos é uma das atribuições da enfermagem, sendo seu desempenho de grande relevância, por tratar-se de uma das maiores responsabilidades da equipe no que se refere aos cuidados prestados ao paciente. Quanto aos locais de aplicação da medicação intramuscular, pode-se utilizar 4 músculos, que são: quais são os músculos adequados para fazer o medicamento intramuscular? Vasto lateral, né? O deltoide aqui no braço, vasto lateral da coxa, dorsoglúteo, que é a parte superior externa, tanto do glúteo direito quanto do glúteo esquerdo, e a ventroglútea, que é essa parte aqui do lado, né? Do lado aqui da Letícia Santiago. Que é a parte do lado, né? Então, a resposta para essa questão é justamente ventroglúteo, dorsoglúteo, vasto lateral da coxa e deltoide, que fica no braço. O vasto lateral da coxa é essa perna aqui, ó, criança. Menos de 2 anos, não se utiliza o glúteo, tá? Porque lá tem o nervo ciático, que na criança ainda é muito móvel, e pode lesar esse nervo. Então, a criança é contraindicada até 2 anos de idade utilizar o glúteo, quer dizer, o bumbum. Na criança só faz no vasto lateral da coxa. Então, a resposta para a segunda questão é letra E. Então, a primeira letra E, a segunda letra E.
Terceira questão. A conscientização por parte dos profissionais para que sua atuação seja baseada em saberes técnicos, científicos, culturais, morais e éticos, pode consolidar a prática da melhoria contínua e, consequentemente, minimizar as falhas que envolvem a administração de medicamentos. Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que. Então, o que ele quer nessa questão é o que é errado, né? É a questão errada. Vamos ler aqui para ver qual é que está errado. Letra A. A ação do medicamento na administração via oral não é imediata, necessitando absorção gástrica ou enteral. Tá certo? Tá certo. Vê que se entrou alguém. Tá certo. Mas como ele quer errada, vamos ver se a gente encontra errado. A via subcutânea é apropriada para a administração de soluções irritantes, num volume máximo de 5 ml. Tá certo? Vocês que já responderam, essa questão tá certa? Tá errado. Por quê? Porque o volume, se eu não me engano, é 3 ou 2. 2 ml, né? É. E tem outra coisa errada aí. Porque Eu ele achava que a E que estava errada, porque como a língua é muito vascularizada, eu achava que colocasse medicamento era absorvido com uma certa velocidade, né? Eu achava que eu marquei até a A. Aham. É porque ele diz aqui na A que a ação do medicamento via oral não é imediata, necessitando absorção gástrica ou enteral, aquele que a gente toma o comprimido, aí ele vai lá para o estômago, a gente explicou que na via oral é uma via que dá tempo de tirar, né? Se a pessoa tomar uns medicamentos, ou por raiva de si, resolve tomar uma cartela de comprimido, eu não falei que dá tempo a gente salvar? É só fazer a lavagem gástrica, né? Confundi. Confundi. Então, assim, na via oral, porque a absorção é lenta. Como a absorção é mais lenta, o que é que ela diz? Que a ação do medicamento não é imediata. Com certeza. Qual é a que tem a ação imediata? A via endovenosa, que você já botou direto no sangue. A letra B. A via subcutânea é apropriada para a administração de medicamentos, soluções irritantes, num volume máximo de 5 ml. Primeiro, ele errou em duas coisas. Soluções irritantes são feitas pela veia. Volume máximo de 5 ml é na intramuscular. Na subcutânea, o volume máximo está entre 1,5 a 2 ml. Letra C. Então, essa daí é a resposta, né? Letra B. Vamos lá para a letra C. Na via de administração intravenosa, o medicamento é injetado na veia, diretamente na circulação sanguínea do paciente. Tá certo. A administração do medicamento pode ser realizada por uma única dose, até uma solução por infusão contínua. Tá certo. Eu posso fazer só uma dose na veia? Posso. Desde que esse medicamento seja lá diluído em 10 ml de água destilada, pronto, eu vou fazer ali, o paciente vai para casa, tá bom. Posso fazer uma dipirona na veia, eu posso fazer dipirona intramuscular, posso fazer de uma única vez e posso fazer infusão contínua. Quando? Quando o paciente está usando o soro. Está em soroterapia, ele está fazendo o medicamento ali por soro, né? Então, tá infusão contínua. Letra D. Na via intramuscular, a absorção está relacionada ao fluxo sanguíneo do local de aplicação e ao tipo de solução. Tá certo, né? A absorção está relacionada ao fluxo sanguíneo, quer dizer, de acordo com o sangue que passa ali, ou o local de aplicação e o tipo de solução. Letra E.
O mesmo medicamento pode ser encontrado sob várias formas de apresentação, facilitando, assim, sua administração em caso de restrições. Como eu acabei de falar, nós temos a dipirona ela pode ser feita via intramuscular, pode ser feita via oral e pode ser feito via endovenosa, ó, nos 3. Eu só não vi ainda dipirona via intradérmica e via subcutânea. Mas via oral, via intramuscular e via endovenosa, tá nas 3, né? E a mesma ação, o medicamento dipirona, antitérmico. Então, o 4. Nitratos são medicamentos que promovem vasodilatação arterial e principalmente venosa. Diminui a pré e a pós-carga ventricular, trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. Não devem ser utilizados de rotina, visto que diminui mortalidade e sim morbidade. São utilizados para alívio da dor isquêmica, congestão pulmonar, diminuição pressórica, logo após o primeiro eletrocardiograma, nos casos em que houver dor torácica isquêmica, deve ser administrado nitrato. Nitrato de isosorbida 5 mg ou monitrato de isosorbida 5 mg por via. Então, o nitrato, assim, esse aí é um tipo de medicamento que você dá para quem está infartando. Então, a via sublingual, ela é uma via de absorção muito rápida. A sublingual, principalmente, é remédio cardíaco, né? Porque se você imaginar, a boca está bem próxima ao coração. Então, a via sublingual, quando você coloca o comprimido debaixo da língua, ele já vai direto aqui para as artérias, vai vasodilatar as artérias e os vasos do coração, as veias, né? Então, ele causa aquela vasodilatação, porque no infarto, que a gente vai ver lá em assistência clínica, que é o que acontece quando a pessoa está infartando, essa veia, essa artéria, ela estreita. Como ela estreita, não passa o sangue, nem passa o oxigênio. E a pessoa começa a sentir dor cardíaca, né? Dor em cima do coração, do peito. Por quê? Porque está causando uma constricção da artéria e aí está impedindo o fluxo de sangue. Por isso é que é utilizado nitrato de isosorbida. Aí você coloca o comprimido debaixo da língua, aí ele vai atuar em cima da artéria e da veia que está obstruída, vai abrir e vai vasodilatar para o sangue passar. Então, os nitratos são os medicamentos que é utilizado para infarto, para angina, ele serve para vasodilatar e a via que é utilizada é a via sublingual, letra C. 4 letra D, sublingual. Então, quinta questão. Na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, é realizada a vacina BCG. As crianças são vacinadas no braço, principalmente o braço direito, né? Pois a via de administração dessa via é intradérmica. Em qual local exato deve ser aplicada essa vacina? Então, a vacina BCG, ela é a única vacina que é feita por uma via diferente das outras. É a única. É a mais fácil de aprender, né? Como ela é a única via que tem quantidade menores de vacina, porque enquanto as outras tem 0,5 até 1 ml, a BCG só tem 0,1. Mas por quê? Porque ela é feita via intradérmica. Via intradérmica. Por quê? Porque é na derme, na parte superior da pele. Então, o nome da parte superior da pele chama-se derme. Então, a quinta questão é derme, letra D. Sexta questão. A via intradérmica é apropriada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas lentamente, assegurando
uma ação contínua. Assinale a alternativa que apresenta uma vacina que deve ser administrada por meio dessa via. Acabei de falar, né? Vacina BCG ou bacilo Calmette-Guerin, que é feito pela via intraderme, 0,1 ml, seringa e agulha utilizada. Seringa de 1 ml, agulha 13 por 3,8, e o ângulo utilizado com a pele é 15 graus, bisel voltado para cima. 7ª questão. Então, a 6ª, letra C. 7ª questão. Lá vem outra de BCG, né? Mas quando eles querem cobrar a via intradérmica do concurso, ele só vai cobrar a vacina BCG, porque é a única via, né? É o único medicamento que é feito pela via intradérmica. Ou ele vai falar dos testes de hipersensibilidade, que também é feito via intradérmica. Ao aplicar a vacina BCG por via intradérmica, um indivíduo eutrófico, ele botou esse nome aí só para confundir vocês. Um indivíduo eutrófico é um indivíduo de massa corporal normal, quer dizer, dentro do padrão normal. Utilizando seringa de 1 ml e agulha 13 por 4,5. O técnico de enfermagem deve introduzir a agulha no ângulo de, acabei de falar na questão anterior, o ângulo é quase triscando com a pele, né? Um ângulo de 15 graus, e a resposta da 7ª é letra B, B de bola. Oitava questão. Ao aplicar uma medicação por via subcutânea, não se deve. Então, o que é que você não deve fazer pela via subcutânea? Se você saber o que você deve fazer, você rapidamente mata a charada dessa questão. Por quê? Porque a via subcutânea é uma via que é utilizada para vacinas, heparina, anticoagulante. Então, assim, se você observar o que é que deve ser feito, rapidamente você vai saber o que é que não deve. Eu não posso aspirar na via subcutânea, porque ali naquela via é um local que não tem vascularização sanguínea, quer dizer, não tem artérias e veias, né, para você pegar e acidentar e tirar sangue. Então, uma vez eu fazer a medicação subcutânea, eu não preciso aspirar. Aspirar é você puxar aqui o êmbolo para fora, né, para ver se veio sangue. Então, você não precisa aspirar. Você tem que ter certeza da localização exata, né, que você vai aplicar. Pode ser no deltóide, pode ser aqui atrás do braço, pode ser no glúteo, pode ser nas costas, né? Pode ser na perna. Então, tem vários locais. Você deve lembrar que entre um local e outro, deve ter uma distância de, no mínimo, 1 centímetro, que você vai passar 14 dias para fazer naquele local de novo. Você vai revezando, fazendo o revezamento de um local para o outro, de forma que, quando você fizer naquele local, você só volta a utilizar essa via, de novo, aquele mesmo local, 14 dias depois. Porque até 14 dias você vai revezar com outros locais, né? E aí você vai e volta, né? Você escolhe 14 locais para aplicar. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar ao 14. Quando terminar o 14, você volta e faz o primeiro de novo, que é para dar um intervalo de 14 dias entre uma aplicação e outra. Tem que dividir a pele em quadrantes, né? Você vai fazendo um quadrante a cada dia. Tem que fazer o revezamento para evitar lipodistrofia, né? Quer dizer, deixar esse tecido duro, fibrótico, né, no local. Então, você deve evitar também por isso. No caso do glúteo, aplicar no quadrante superior direito, com certeza. Mesmo que seja intramuscular, subcutâneo também, eu vou aplicar no quadrante superior direito ou esquerdo, né? Aplicar, mesmo que haja sangue após aspirar, você não vai precisar aspirar, porque essa via não se deve aspirar antes de injetar. Fazer antisepsia antes de administrar a medicação, sim, eu tenho que fazer a limpeza. Quando eu falo antisepsia, eu falo de limpeza na pele. Quando eu falo asepsia,
Eu falo de limpeza em partes que não são vivas, né? Mesa, limpar a cadeira, limpar o aparelho. Então, se eu limpar tudo aquilo que não tem vida, é asepsia. Se eu limpar a pele, como é tecido vivo, é antisepsia. Então, a 8ª questão, ele pergunta, ao aplicar uma medicação por via subcutânea, não se deve, aí lá na letra E, ó, aspirar antes de injetar a medicação. Então, não preciso aspirar medicação pela via subcutânea. 9ª questão, sobre as vias de administração, assinale a incorreta. A principal desvantagem da via oral é a automedicação. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque as pessoas tendem a tomar o medicamento por conta. Uma pessoa que vai tomar medicamento via oral, ela não vai se preocupar em ir no médico, né? E a questão também é que as farmácias vendem sem a receita médica. Como a farmácia vende, se ela tiver com a dor de cabeça, ela vai bem aqui na farmácia, eu quero a Neosaldina, que é via oral. E aí ela pode tomar sem precisar de médico. Mas será que estava certa mesmo? Mas será que essa medicação mesmo que ele comprou estava certa mesmo? Então, é uma das desvantagens da via oral, é a automedicação, que a pessoa não vai precisar de médico, ela vai tomar o medicamento dela na hora que ela achar que deve tomar, né? De todas as vias de administração, a via endovenosa é a via ideal. Ou não existe via ideal. Qual é a via ideal? Não existe. Eu não posso dizer que a via endovenosa é melhor do que a via oral. Eu não posso dizer que a via oral é melhor do que a intramuscular. Eu não posso dizer que a via intramuscular é melhor do que a subcutânea. Não, quem vai dizer qual é a melhor via é o estado do paciente. Se eu tenho um paciente caquético, que ele não tem músculo, para ele ali naquela hora, a melhor medicação vai ser via oral. Porque se eu for pegar a veia dele, eu não vou encontrar. Se eu for pegar o músculo dele, eu não vou encontrar. Então, para aquele paciente ali, que está caquético, que está sem músculo, que está bem magrinho, a melhor via para ele vai ser a via oral. Enquanto que para outros que estão com a sonda, que está impossibilitado de deglutir, eu posso pegar uma veia. Então, para esse que está com a sonda, a melhor é a via venosa. Então, não existe via ideal. Letra C. São vias enterais. Então, a gente sabe que tem as vias enterais e tem as vias parenterais. A via enteral significa aquela via que toda a absorção vai passar pelo sistema gastrointestinal. Eu vou usar na língua, professor, a via sublingual, eu não preciso passar. Precisa sim. Ele vai ser absorvido e liberado via estômago. Então, via sublingual, a via oral, todas as vias, fora essas parenterais, elas vão ser gastrointestinal. Então, de todas, são vias enterais, sublingual, via oral, via bucal e via retal. O reto, ele vai absorver a nível de sistema gastrointestinal. Qual é o percurso do alimento na boca? Boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, né, as glândulas anexas, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e aí a eliminação. Quando eu como qualquer coisa pela via enteral, quer dizer, pela via gástrica, nosso organismo funciona como se fosse uma peneira. Que ele absorveu a nível de estômago, a nível de intestino, o que é que vai acontecer? Tem uma peneira que vai colocar a parte líquida, né, a parte que prestou da alimentação, ele vai jogar no sangue, que vai se transformar em glicose. A glicose é o nosso alimento dentro da célula. Para a glicose entrar dentro da célula, eu vou precisar da insulina liberada lá no pâncreas. Se o pâncreas está liberando quantidade normal de insulina, essa insulina vai lá para a corrente sanguínea, pegou a glicose, botou para dentro da célula. Se a pessoa não tem insulina, como no caso dos diabéticos,
né? Não libera insulina pelo pâncreas. O que é que vai acontecer? Essa glicose vai se acumular no sangue. Não tem muita insulina pelo pâncreas, não tem quem bote a glicose para dentro da célula. O que é que vai ocorrer? A glicose vai se concentrar no sangue. E aí essa pessoa vai ficar, sabe como? Diabética. Tem até uma musiquinha que diz assim: glicose no sangue, glicose na urina, é diabetes mellitus. É pouca insulina, quer dizer, tem pouca insulina, a glicose se concentra no sangue. A glicose é o quê? O produto da alimentação. Se eu tomei bem aqui, acabei de tomar a vitamina, comi um pão, ele vai passar pela boca, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, né? Vai para o intestino, lá no intestino ele vai ser filtrado. Quando ele filtra, aquela parte grossa que ficou na peneira, são as fezes. Aí vai lá para o intestino grosso. E a parte que vai passar na peneira vai para o sangue, que é em forma de glicose. Vocês entenderam aí bem como é que acontece a alimentação? A gente vai explicar direitinho lá no sistema gastrointestinal, quando chegar em assistência clínica, para você ver como é que o alimento entra dentro da célula, né? Então, esse alimento que entrou, que foi metabolizado, vai se transformar em glicose, e a glicose precisa entrar na célula. Se a glicose não entra na célula, como acontece nos diabéticos, aí eles começam a ter, tremor. A gente, quando tá com muita fome, que não tem alimento dentro da célula, a gente começa a se tremer, né? Começa a dar o piripaque com fome. Você não faz mais nada, você não se concentra, você não pensa em nada, você só quer comer. Aí, desse jeito, é que acontece com o diabético. Aí, o diabético, ele tem que andar, não só o diabético, como a gente também, né? Tem que andar com uma balinha, um bombom dentro da bolsa. Porque na hora que ele tá sentindo essas crises, né, que ele começa a se tremer com fome, ele bota a balinha na boca, que é pura glicose, e aí o organismo vai entender que entrou dentro da célula, né, o alimento. Então, é isso que acontece com o nosso alimento, né? Então, as vias enterais, sublingual, oral, bucal e retal, são vias enterais, tá certo? Parenteral, eu tenho, via intradérmica, via subcutânea, via intramuscular e via endovenosa. Ainda tem intraarterial, que são vias que a gente não vai estudar, né? A gente vai estudar essas aqui, que a gente pode manipular. Letra D. É desvantagem das vias sublingual a pequena quantidade de droga absorvida. Será que é? É desvantagem, porque é muito pouco, né? Então, assim, se você não tiver o nitrato de isosorbida, você também pode botar um AS debaixo da língua. E o paciente não tem mais um infarto, pelo menos consegue reverter, né? Não existe uma via ideal, tá certo? Não existe. A via ideal é aquela que dá mais certo para o paciente, então não existe. Eu não posso dizer que nenhuma via é mais importante do que a outra. Todas são boas, né? Então, a letra B, que é aquele que é a principal desvantagem, sobre as vias de administração, assinala a incorreta. Como ele quer a incorreta, a letra B é que está incorreta, porque ele diz que de todas as vias de administração, a via endovenosa é a via ideal. Não é, não existe via ideal. Então, essa é a letra B, que é a correta, né? 10º. Você vê aí uma questão grande dessa, né? Para você analisar, chega a dar até preguiça de fazer. Mas tá igual a questão do Enem, né? Sobre as técnicas de administração de medicamentos injetáveis, assinale a afirmativa correta em relação à via de administração indicada. A via intradérmica, então, não fazer antisepsia no local, quer dizer, a limpeza, onde será administrada a solução, pinçar a pele
introduzir a agulha com o bisel voltado para baixo, formando um ângulo de 15 graus. O ângulo está certo, mas o bisel para baixo já não está. Não aspirar para certificar-se de que um vaso foi puncionado. Injetar a solução. Retirar a agulha e não massagear a região. Bom, essa questão, ao meu ver, está errada. Por quê? Porque ele diz que, primeiro, não deve fazer antisepsia e a agulha tem que estar com o bisel voltado para baixo. Não é o bisel voltado para cima, né? Até porque você vai pegar a ponta da agulha e furar. Se você botar o bisel para baixo, não tem como você furar, vai ficar a parte aberta para baixo. Letra B. A via intradérmica é necessário fazer antisepsia com álcool no local onde será... Peraí. Via intradérmica. Fazer a antisepsia com álcool no local onde será administrada a solução, distender a pele, introduzir a agulha com o bisel voltado para cima, até aí tá certo, né? Formando um ângulo de 20 graus com a pele e aspirar para certificar-se de que nenhum vaso foi puncionado. Injetar a solução, retirar a agulha e massagear a região. Não. Primeiro, o ângulo não é 20 graus, é 15. E segundo, você não pode massagear a região. Você coloca ali o curativo, né? E diz para a pessoa segurar. Massagear, não. Letra C. Via subcutânea. Fazer antisepsia com álcool no local onde será administrada a solução. Pinçar a pele e o tecido subcutâneo formando uma prega. Introduzir rapidamente a agulha com o bisel voltado para cima. Soltar a prega. Aspirar para certificar-se de que nenhum vaso foi puncionado. Injetar a solução. Retirar a agulha e não massagear a região. Então, você na via subcutânea, ele diz aqui que tem que aspirar, não precisa aspirar. Então, é por isso que essa está errada, né? Letra D. Via subcutânea. Não fazer antisepsia com álcool no local onde será administrado. Começou errado, né? Porque tudo você tem que limpar. Distender a pele e o tecido subcutâneo. Introduzir rapidamente a agulha com o bisel voltado para baixo, soltar a pele, aspirar para certificar-se de que nenhum vaso foi puncionado, não se deve aspirar, né? Injetar a solução rapidamente, retirar a agulha e massagear a região. Não pode massagear. Letra E. Na via intramuscular, fazer a antisepsia do local com álcool a 70, certo? Introduzir a agulha com o bisel voltado para o lado, certo? Aspirar para certificar-se de que não atingiu nenhum vaso, certo? E introduzir o medicamento. Então, letra E, resposta correta da 10ª questão. Então, a primeira revisão já se foi, né? Agora vamos para a segunda. E professora, Sim. qual é a resposta da 8ª? Porque eu não entendi direito. Vamos voltar lá. A internet travou. Vamos voltar lá na 8ª, né? Espera aí, é porque eu fechei aqui e agora não estou encontrando o arquivo. Vou voltar lá no WhatsApp. Vê bem que isso eu encontro aqui que eu tinha mandado para vocês. Agora é para encontrar esse arquivo.
Vê aqui se eu encontro. Sim, a 8ª, né? Sim. Ao aplicar uma medicação por via subcutânea, não se deve. É o que você não deve fazer na via subcutânea. Então, significa que tem 4 certas e uma errada. Ter certeza da localização exata onde aplicar, você deve ter certeza? Sim. No caso do glúteo, aplicar no quadrante superior direito. Se você for fazer a via subcutânea lá no bumbum, você deve fazer no quadrante superior direito. Direito ou esquerdo, né? Tá certo. Aplicar, mesmo que haja sangue após respirar. Aplicar, mas não há sangue aqui. É impossível você encontrar sangue na via subcutânea, porque ali não passa vaso sanguíneo. Professora, mas não é no quadrante superior esquerdo, não, que deve aplicar por conta do nervo ciático? Não, quadrante superior esquerdo, se for no lado esquerdo, ou no direito, se for no lado direito. Ó, se eu repartir o quadrante superior do lado direito, eu vou repartir em 4. Eu vou fazer o medicamento no quadrante superior direito, não é? Se eu pegar o quadrante superior do lado esquerdo, eu vou dividir em 4. Eu vou fazer naquela externa, ó, mais para fora. Então, vai ser quadrante superior esquerdo. Vai depender do lado. Dependendo do lado. Aí, letra C. Aplicar mesmo que haja sangue após aspirar. Não há sangue aqui nessa via, né? Via subcutânea. Fazer antisepsia antes de administrar a medicação? Sim. Aspirar antes de injetar. Então, aspirar, a gente não aspira mais em via subcutânea. Não se aspira. Por quê? Então, porque a resposta seria a letra C. Letra E. Letra E. Porque a C é aplicar mesmo que haja sangue após aspirar. Não existe aspiração aqui. Por isso que dá para confundir essas duas, ó. Na verdade, eu poderia considerar as duas. Mas é para você aspirar? Não é. Então, eu poderia considerar a C e a E. Porque não se aspira. É o que não se deve fazer. E se eu conseguir aspirar, vem sangue? Não vem sangue, né? Então, aspirar antes de injetar a medicação. Eu não preciso aspirar na via subcutânea. Você ainda vê aulas dizendo, o povo dizendo, aspirar, não precisa mais aspirar. Via subcutânea não se aspira mais. Você, ó, furou, injeta. Por quê? Porque ali na via subcutânea não tem vaso. Você jamais vai pegar lá uma agulhinha pequena, né, como é, vai aspirar e vai vir sangue. Se ali na pele não tem vaso sanguíneo, né? Então, é a letra E, Ádala. Respondi a questão? Tá bom, entendi. E agora, professor? Vamos lá para revisão 2. Pronto, vamos lá. Primeira questão. Considerando-se os cuidados gerais no preparo e na administração de medicamentos, o que é que se deve fazer? Então, letra A. Observar a regra dos 9 certos antes da administração de um medicamento. Tá correto? Tá correto. Tem livro já trazendo 11 certos. É validade, via certa, paciente certo, hora certa. Então, são 9 certos. Então, a gente tem que observar. Primeiro, olha, o certo mais importante. Medicamento certo, via de administração certa,
paciente certo e hora certa. Sabe o que é que os funcionários fazem? Pelo menos lá do HGV e os hospitais que eu entrei com aluno. Promorá, Parque Piauí, Satélite. Esses técnicos desses hospitais, na época, eu já andei muito com aluno em hospital. Hoje eu prefiro mesmo ficar em sala de aula. Porque a gente sabe que fazer estágio, minha gente, vocês não têm noção do que é trabalho, não. É trabalho. Você explicar as coisas para aluno em hospital, viu? Por quê? Não é que os alunos não entendam, é porque, às vezes, o aluno, tem aquele aluno que não gosta de estudar. E aí ele quer ter o curso aos trancos e barrancos. E não é. Isso aqui você vai cuidar de gente, né? Você deve botar como prioridade. Por quê? Porque se você, um simples deslize seu, um medicamento errado, o paciente pode até morrer. E aí o aluno fica. Aí, desde que eu tive essa experiência, né, com essa aluna, eu fiquei assim, minha gente, eu agora estou parando para pensar o quanto estágio é complicado. Além do mais, a hora do estágio é mais barata para o professor. Eles acham que dar uma aula teórica deve ser mais caro do que uma hora de estágio. Uma hora teórica, eu ainda chego ali, me sento. Lá no estágio, a gente não senta. O olho tem que estar direto, ó. O estresse é muito maior, a preocupação é maior. Tem que estar direto em cima do aluno. Você não pode deixar aluno só, porque tem aquele aluno que você pode desconfiar que ele faz tudo direitinho, porque você lida, né? Você sabe quem é os alunos que estudam, porque aquele aluno que estuda, ele pergunta, ele tira dúvida. E chega no estágio, você não sabe se a pessoa sabe ou a pessoa que não sabe, né? E assim eu separei, foi lá na HGV, isso aqui na época. Separei aqui os medicamentos e aí botei cada um para olhar se o paciente tá aqui, você veja o que é que ele tem para agora, prepara o medicamento. E aí essa aluna foi preparar. Quando eu saí com o filho, eu digo, o que é o seu medicamento? Keflin. Keflin é um antibiótico feito na veia, né? Mas ele estava diluído em 10 ml de água destilada. Aí ia para outro. O que é isso aqui? Keflin. Cheguei na outra, o que é isso aqui? Keflin. Quando eu olhei Keflin, não. O seu não é Keflin, não. É, professora. É, de jeito nenhum. Olha aqui. Compare aqui as três. Duas estão brancas e uma amarela. Então, se as duas são Keflin, a sua também é Keflin, então alguma coisa errada está na sua. Me deu o frasco. Aí ela foi pegar o frasco, ela diluiu. Minha gente, ela tinha diluído um cloreto de potássio. O cloreto de potássio, ele é uma substânciazinha que vem no mesmo frasco, igual a água destilada. Qual é a diferença? É o rótulo. O rótulo do cloreto de potássio, ele é vermelho com preto. E a água destilada é branca. Mas essa menina errou porque não prestou atenção. Ela não leu 3 vezes, não tem que ler 3 vezes o rótulo do medicamento. Eu acho que ela leu só uma e não entendeu e botou para frente. Tem que ler 3 vezes, né? E aí, o dela ficou amarelo. Eu digo, me dê bem aí o seu frasco que você diluiu. Aí lá vem ela, com esse frasco preto com vermelho. Meu Deus do céu, eu fui lá no outro mundo e voltei. Eu digo, você sabe, o cloreto de potássio é um medicamento que vocês vão pegar no hospital. Só que o cloreto de potássio, ele é diluído em 500 ml de soro. Quando você pegar a garrafa de soro, né, você vai diluir lá dentro 10 ml de cloreto de potássio. Ele é um medicamento que é como o nome diz, cloreto de potássio. Cloro, potássio, tem íons que vai precisar, quando está doente, restabelecer no organismo. Só que ele entra lentamente, através de gotas, e num período de 8, 9, 12 horas. E aí, ela diluiu com 10 ml de cloreto de potássio. Sabe o que é que ia acontecer com esse paciente na hora que ela fizesse o medicamento? Ia morrer. Por quê? Porque quando ele entra de uma vez, ele causa parada cardiorrespiratória.
E aí, quando eu peguei esse negócio, eu digo, meu Deus do céu, você ia morrer, ia me complicar. O paciente ia morrer, ia me complicar. Por quê? Porque não tinha nada errado com o paciente. Ele tomou o medicamento, o que é que iam fazer? Iam fazer o teste toxicológico. E esse teste ia ver o que era que tinha muita quantidade dentro do paciente. Iam descobrir que tinha cloreto de potássio. Fora a culpa, né? Na consciência de ter feito isso. Então, é uma coisa muito séria, medicamento. Então, observar a regra dos 9 certos antes da administração de qualquer medicamento, mas principalmente paciente, via, hora, o tipo, né? O nome dele. Às vezes, os pacientes também, tem profissional que bota só assim. O paciente, ele é numerado. Leito 1, enfermaria 1, leito 1. Aí, lá na enfermaria 1, que é o quarto número 1, no leito 1, na cama 1, está o seu José. Lá na enfermaria 1, no leito 2, está o seu João. Aí, o seu José com o seu João resolvem trocar de cama. Aí, ela vem com o medicamento do leito 1, enfermaria 1, leito 1. Só que o seu João, que estava lá no 2, ele vai passar por 1. A medicação era por seu José. E ela chegou, não, aqui é do 1, leito 1. Fez a medicação no seu João, que tinha trocado de cama com o seu José. Então, tem que conferir a enfermaria, o leito, o nome. Você vai colocar assim, um pedacinho de esparadrapo, nome do paciente, enfermaria, leito, via de administração, qual é o medicamento e, principalmente, o nome. Chegar lá e perguntar. Você, seu João, sim, do leito da enfermaria 1, leito 2. Você é o José da enfermaria 1, leito 1. Pois é, porque eu tenho isso aqui para você. Esse medicamento serve para isso, né? É uma dipirona endovenosa. A dipirona é utilizada para dor de cabeça, é antitérmico, é analgésico, né? Então, eu vou lhe dar esse medicamento para isso. Então, esses certos aí, você tem que ter em mente. E sempre, sempre, sempre ler o rótulo do medicamento 3 vezes e olhar a validade, né? Porque às vezes tem medicamento vencido, que você termina fazendo um medicamento vencido porque não leu, né? Então, o vencimento também, a validade também é um certo. A anotação certa, porque você terminou, você vai anotar lá no paciente que você fez o medicamento. Se você não fez o medicamento, você vai dizer por que ele não fez, né? Por que não fez? É ele que não quis, ou estava dormindo. Então, você tem que justificar. Então, os cuidados gerais no preparo e na administração de medicamento deve-se observar a regra dos 9 certos antes da administração de um medicamento. Tá certo? Tá certo. Letra B. Lê o rótulo do medicamento 2 vezes antes de preparar e administrar. É 2? Não, são 3. 3 vezes. Letra C. Deixar o medicamento próximo ao leito, caso o paciente esteja ausente. Nunca, nem pensar. Você tem que ver o paciente tomando. Você não deixa nenhum medicamento que é comprimido, você não deixa lá. Ah, não quero tomar agora não. Ô, seu José, pois tome aqui mais tarde, viu? De jeito nenhum. Se ele não quer tomar, ou ele não estava lá, você volta com o comprimido e bota lá, ausente. Depois você volta atrás dele. Que é para você registrar, checar no prontuário dele que ele tomou. Você tem que ver ele tomando, né? Porque tem paciente que é artista. Ele pega o comprimido na sua frente, na hora que você virar as costas, ele joga no lixo. Ou então cospe, né? Letra E. Preparar no início do plantão. Peraí. Letra D. Checar o horário do medicamento na prescrição, caso o paciente esteja ausente. Se ele está ausente, você não dê o medicamento, né?
Você só vai checar, quer dizer, assinar, se ele tiver tomado. Preparar, no início do plantão, todos os medicamentos que são administrados no plantão, de jeito nenhum. Se tem medicamento para 6 horas, é 6 horas da manhã. Se tem medicamento para 12, é 12 horas. O que é que as técnicas gostam de fazer? Preparar logo de 12 com o de 2. E aí, não, enfermeira, eu fui questionar com ela. Não, enfermeira, é o seguinte. Porque quando a gente termina o de 12, aí já está na hora de dar o de 12. Sim, mas já passou 2 horas. Ele aí nesse frasco, não pode. Você tem que terminar o de 12 e preparar o de 2. Não é possível que leve 2 horas para administrar medicamento. Não, esse medicamento de 12, ele vai terminar lá para 1h30. Aí 1h30 você terminou, vai preparar o de 2, porque aí dá fresquinho, né? Quem garante que não perdeu a eficácia dele? Então, deixar medicamento próximo ao leito, nem pensar. Checar o medicamento, nem pensar. Preparar no início do plantão todos os medicamentos. Não, os medicamentos devem ser preparados na hora. Então, a questão 1 é letra A. 2. Os rodízios no ponto de aplicação é fazer decisivo para o tratamento seguro e eficaz da insulina subcutânea, prevenindo as lipodistrofias, né? Que lipodistrofia é causado pela injeção repetida pela via subcutânea. Então, prevenindo as lipodistrofias. E o descontrole glicêmico. Por isso que é feito esse rodízio, né? Considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes com relação ao esquema de rodízio no local de aplicação da insulina, o profissional de enfermagem deve orientar o paciente e seus familiares, dentre outros, que, primeiro, é necessário dividir cada região recomendada para aplicação em pequenos quadrantes. As aplicações nesses quadrantes devem ser espaçadas em pelo menos 1 centímetro entre eles e seguir em sentido horário cada aplicação. Tá certo? Tá certo. Você deve dividir realmente o local de aplicação em quadrantes e aí de pelo menos 1 centímetro, no mínimo, né? 1 centímetro entre um local e outro. Primeiro item está correto. 2. Para mais de 2 aplicações ao dia, uma única região poderá ser usada, sem haver a necessidade de alternar os quadrantes de aplicação no mesmo dia. Erradíssimo, né? A gente tem que fazer o rodízio e cada local, de preferência, só repetir ele 14 dias depois. 2 errado. 3. Para múltiplas aplicações, recomenda-se fixar uma região de cada horário, para cada horário. Alternar entre os quadrantes na mesma região, usar os lados direito e esquerdo dos locais indicados para aplicação. Então, para múltiplas aplicações, recomenda-se fixar uma região para cada... Certíssimo. Tanto é que o bom mesmo é você dividir em 14 locais, né? Aí você vai aplicando, você denomina ali área 1, área 2, área 3, área 4, até a 14. Quando chegar na 14, você volta para 1. Aí 2, 3, 4, 5, até 28. Aí 28 volta para 29, né? Assim, que é para você levar o mínimo, um espaço de 14 dias entre uma aplicação e outra. 4. Então, 3 está certo. 4. É recomendado evitar o mesmo ponto de aplicação durante 14 dias. Tá certo, né? Então, aqui, o correto é item 1, 3 e 4, que dá a letra B. Terceira questão. Ao aplicar insulina por via subcutânea em indivíduo eutrófico, a gente já viu essa daqui na outra, foi repetida, ó. O eutrófico é indivíduos normais, massa corpórea normal. Utilizando seringa de 1 ml, agulha 3 por 4,5, o técnico de enfermagem deve introduzir a agulha no ângulo de 15 graus, letra B. 4. Na administração de medicamentos por via oral, intramuscular ou endovenosa, além de conhecer a indicação, o modo de preparo e os eventos adversos de tais medicamentos, é direito do profissional de enfermagem.
Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Professor, Sim. a terceira é diferente da outra tarefa. Será? É? Ao aplicar... César, ó. Tá certo. Ao aplicar... A outra era via intradérmica, né? Eu errei também. Tá vendo como a falta de atenção muda as coisas? Depois, é assim que acontece também quando a gente vai fazer uma prova de concurso. Meu Deus do céu, eu li errado e caí. Então, aplicar insulina por via subcutânea em um indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1 ml e agulha 13 por 4,5. Então, a seringa é a ideal e a agulha é a ideal. Então, quando for a seringa ideal e a agulha ideal, o ângulo é 90 graus, é a letra C. A terceira é letra C. Ó, pois eu só na minha cabeça já estava registrada aquela questão, por isso que eu nem li, só pela palavra eutrófico. Então, quando se tem a agulha e a seringa ideal para fazer subcutânea, a gente faz em ângulo 90 graus, reto, né? Se não fosse a seringa e a agulha ideal, se eu tivesse só uma agulha 25/7, que é ideal para intramuscular, eu poderia fazer uma injeção subcutânea também. É só eu inclinar e fazer num ângulo de 45 graus, porque o de 45 graus não chega no músculo, chega só na hipoderme, né? 45 graus para agulhas que não for ideal para essa via, e 90 graus para agulha ideal, que é a 13 por 4,5, porque é uma agulha fina e curta. Professora, qual é o gabarito da primeira e da segunda mesmo? A primeira é letra A e a segunda é letra B. A terceira é letra C. A quarta, na administração de medicamentos por via oral. A gente já leu isso aqui, já estava discutindo. Então, não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. É o que você pega com aquelas receitas que o médico escreve só um garrancho. Aí o paciente chegou lá para tomar o remédio e você viu. É direito seu se recusar esse medicamento. Olha, volte para o seu médico, porque eu não vou. Ah, mas é isso aqui. Não adianta. Tem que vir prescrito pelo médico. Porque o que acontece, eu acho que você já deve ter passado por isso. Os vizinhos, quando sabem que tem alguém fazendo enfermagem, já vai atrás. Ô, fulana, tira aqui minha pressão. Ô, fulana, eu tenho o costume de tomar esse medicamento aqui. Tu pode fazer em mim? Principalmente anticoncepcional, né? Antibiótico. E o que o técnico que não tem o Corém deve fazer? De jeito nenhum, não estou autorizada a fazer isso sem receita médica. Todo profissional de enfermagem só executa alguma medicação se tiver receita médica. E se a receita chegou com erro de identificação ou ilegível, você não consegue ler, tá só aqueles garranchos, é direito seu não executar essa atividade, porque você não entendeu. Né? Se você não entendeu, você manda o paciente voltar para o médico e pedir para ele ajeitar a letra. Não estou conseguindo ver essa letra, não estou conseguindo decifrar, então volte lá. Ah, mas é isso aqui. Não, precisa ser do médico, porque o danado é que o povo quer, porque quer que você faça, e você não deve fazer. Sem carteira do Corém, você ganha o direito de pegar na carteira antes de receber. Você perde o direito, né, de pegar na carteira antes de receber. Se você fizer qualquer ato, for trabalhar como técnico, sem ter a carteira do Corém, mesmo que você esteja com o diploma na mão, você não pode trabalhar só com a carteira do Corém. E se você for fazer qualquer procedimento e for pego pelo Corém, você perde a carteira antes de pegar nela. Então, letra B. Executar a prescrição medicamentosa e terapêutica sem o carimbo do profissional. De jeito nenhum. Então, hoje, até o médico tem que botar o carimbo lá. Porque é muito fácil dizer que foi o fulano, né? Cadê o carimbo dele? Tem que carimbar e assinar. Só com o carimbo você também não faz. Tem que ter a assinatura.
Letra C. Recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica sem a assinatura do registro profissional, inclusive em situações de urgência e emergência. Ó, pode se recusar? Pode, mas na situação de urgência e emergência, seu carimbo, você pode não fazer a prescrição, né? Se você se recusar, é direito seu. Só que, lá na situação de urgência e emergência, você pode ligar para o médico dizer, ô fulano, faça bem aí o medicamento. Mas na primeira oportunidade que você vê o médico, você diga, doutor, assine bem aqui aquela prescrição que o senhor passou pelo telefone, porque pela urgência e emergência, você pode fazer o medicamento só via verbal do médico, né? O médico falou por telefone, ou então diz, fulano, vai lá, digamos que seja a Jardiele, que está lá no hospital, né? De plantão, a Jardiele diz assim, e aí, doutor, a pessoa está aqui passando mal, o que é que eu faço? Faça o medicamento tal, Jardiele. Aí ela faz, mas na primeira oportunidade, doutor, você lembra daquele remédio que o senhor passou? Foi isso aqui, ó. Assim, bem aqui. Porque depois o paciente volta, aí você não tem nem como se resguardar. Só medicamento, só passado pelo médico. Letra D. Ter autonomia para aplicar medicamento não prescrito de jeito nenhum. A gente não tem essa autonomia. A autonomia da enfermagem é para fazer o medicamento prescrito. Letra E. Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, exceto em situações de urgência e emergência. Tá certo, né? Ele não vai executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, exceto... Não, é direito dele não executar. Não, ele tem que executar a prescrição, né, medicamentosa. Se está prescrito, ele tem que fazer, tem que administrar a medicação. Agora, em situações de urgência e emergência, né, é que ele pode fazer sem estar prescrito, mas na primeira oportunidade deve botar o médico. Está lá nos direitos do profissional de enfermagem do Corém, está lá no Código de Ética, né? Você tem esse direito de recusar-se. Então, a questão 4 ficou a letra A. Então, é direito do profissional não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Você não faz e está amparado pela lei, né? Então, é letra A. 5º. Ao aplicar uma injeção na região glútea, a agulha deve ser introduzida. Então, na região glútea, é a região de fora, né? Lá do glúteo. Então, a gente divide em 4 quadrantes. Se eu divido o lado esquerdo em 4 quadrantes, é o quadrante superior esquerdo. Se eu divido o lado direito em 4 quadrantes, é o quadrante superior direito. Como é que eu vou introduzir a agulha? Com um ângulo de 90 graus, né? Então, quadrante superior externo, né, de ou direito ou esquerdo, com um ângulo de 90 graus com a pele. E essa resposta está na letra A. 5ª questão é letra A. Ele fala aqui na letra B, que diz na parte mais volumosa do músculo. Não, a parte mais volumosa do músculo, lá do bumbum, né, é a parte do meio. Na parte do meio, eu não posso aplicar, porque aquela parte ali é que passa o nervo ciático. E se eu colocar uma agulha ali no meio, pode pegar nesse nervo ciático e a pessoa perder o movimento das pernas. Então, ficar caxingando, não volta mais. Tem gente até que deixa até de andar, quando lesa muito esse nervo ciático. Então, não deve ser feita no meio por conta disso. No quadrante superior externo, com ângulo de 45 graus, não, o ângulo é 90 graus. Na região central da região glútea, de jeito nenhum, a região central é a região mais volumosa. Se eu botar lá no meio, vai pegar o nervo ciático, e a pessoa pode perder o movimento das pernas. E letra E no quadrante superior. Só quadrante superior, tá certo, mas a letra A tá mais completa, né? Porque ele bota quadrante superior externo em ângulo 90 graus com a pele.
Letra A. Sexta questão. Faz parte dos cuidados de enfermagem orientar a técnica de preparação, aplicação e armazenamento de insulina. Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo e empregue V para as verdadeiras e F para as falsas. Os frascos de insulina lacrados precisam ser mantidos refrigerados entre 2 a 8 graus. E depois de aberto, os frascos podem ser mantidos em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus, ou em também refrigeração entre 2 e 8 graus, para minimizar a dor no local da injeção. As insulinas, elas devem ser mantidas na geladeira entre 2 e 8 graus, que são a mesma temperatura da sala de vacina. Só que tem pacientes que nem geladeira tem em casa, né? E aí, como é que ele vai usar? Na casa do vizinho? No isopor? Não. O frasco da insulina, ele também pode vir, ele pode ficar na temperatura entre 15 e 30 graus, temperatura ambiente. Agora, não pode ultrapassar a 30 graus. Tem que ficar num lugar sombrio, né? Onde não tenha incidência solar. Então, ela pode ficar na geladeira e pode ficar na temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus. Aqui, pra gente, tem dia que a gente tá com 38 graus, né? Então, já não serve para insulina. Então, deve ficar na temperatura entre 15 e 30 graus. Então, a gente só vai pegar essa temperatura bem aqui num período chuvoso, porque aqui nunca dá mais do que 30, aqui nunca dá menos do que 30, né? Só se tiver chuvoso, um tempinho assim como o julho, que venta muito. Então, para evitar que a insulina perca a validade, a gente deixa mesmo na geladeira. Mas que se vier em questão de concurso, vocês vão ver que ele pode ser armazenado na geladeira e pode ficar na temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius. Essa questão aqui é verdadeira. 2. Após o mês do início de uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. Por isso, é importante orientar que o usuário, seu responsável, anote a data de abertura no frasco. Depois de aberta, a insulina, ela vale de 4 a 8 semanas. 4 meses, 4 semanas é um mês. A 8 semanas, que é 2 meses. Então, ela pode ficar de 1 mês até 2 meses depois de aberta. Esse parêntese aqui, essa questão é falsa. Então, após o uso, ela pode ficar ainda até 2 meses. Terceiro parênteses. Então, após o uso, a seringa para aplicação de insulina não deve ser reutilizada, mesmo que pela mesma pessoa. Bom, a mesma pessoa, ela pode reutilizar a seringa, mas ela vai ter que trocar a agulha. A seringa, ela pode utilizar, mas ela vai comprar, tipo, ela recebe 10 aparelhos e recebe 30 agulhas, né? Porque é uma agulha para cada dia. O aparelho, ela vai usar, ela pode botar um aparelho para 3 dias, né? Se ela recebeu 10 por mês, ela pode botar um aparelho para 10 dias, porque é a mesma pessoa, né? Mas a agulha vai ter que ser trocada todo dia, porque se ela utilizar a mesma agulha, ela pode ter infecção. Então, também tá falso. Então, é verdadeiro, falso. Falso também. Verdadeiro e último. Peraí. Falso, né? Então, verdadeiro, falso, falso. Vamos lá para o quarto. É importante mudar sistematicamente o local de aplicação de insulina, de modo a manter uma distância mínima de 1,5 centímetro entre cada local de injeção. Por isso, é importante orientar o paciente e seu responsável para organizar um esquema de administração que previna a reaplicação no mesmo local e, assim, prevenir a ocorrência de lipodistrofia. Certo, né? Por isso que se faz o rodízio nas injeções, né, de subcutânea. Tem que dar um espaço mínimo. Se não puder dar de 1,5, você pode dar até 1, mas tem que dar um espaço. Verdadeiro. 7ª questão.
Mulher de 43 anos internada na unidade de terapia intensiva irá iniciar profilaxia para tromboembolismo com heparina de 5.000 unidades via subcutânea a cada 8 horas. Na instituição está disponível apenas heparina com frasco ampola de 25.000 unidades por 5 ml. Assinale a alternativa mais adequada. Bom, se eu tenho 25 ml, 25.000 unidades em 5 ml, é só fazer a regra de 3. 25.000 para 5 ml e tenho 5.000, eu vou ter X. Se eu fizer essa regra de 3, eu vou ter que cada 5.000 corresponde a 5 ml, né? Não? Ó, 5 vezes 5, 25. Então, cada 1 ml, cada seringazinha daquela, vai ter 5.000 unidades. Então, eu vou administrar em seringa de 5.000 ml? Não. E a gente sabe que aquela seringazinha de 1 ml, ela tem 100 unidades. Se você contar, quando você pegar na seringa, você vai ver que tem 5 unidades, né? 100 unidades. Então, administrar em seringa de 5 ml com ml de... Não. 40 por 12, agulha 40 por 12, você não faz nem medicamento. Esse aqui é a agulha para diluir medicamento. Administrar em seringa de 3 ml com 0,5 ml de medicamento e agulha 13 por 0,45, não. Administrar em seringa de 3 ml com 1 ml de medicação e agulha 25 por 7, também não, porque é subcutânea, né? Via subcutânea, a gente sabe que o aparelho é de 1 ml e a agulha é 13 por 4,5. Administrar em seringa de 100 unidades, com 100 unidades de medicação e agulha 13 por 4,5. Tá certo. É essa questão aqui, porque ele diz, ó, se eu tirar 1 ml, que é 5.000 unidades, eu vou ter também 100 unidades, né? Da seringa. Seringazinha de 1 ml é dividida em 100 unidades. Então, eu vou administrar 100 unidades com 100 unidades de medicação, que é 1 ml, e a agulha 13 por 4,5. Letra D. 7º, letra D. 8ª questão. Sobre as técnicas de administração de medicamentos injetáveis, assinale a afirmativa correta em relação à via de administração. Letra A. A via intradérmica. Então, não fazer antisepsia no local onde será administrada a solução. Pinçar a pele. Introduzir a agulha com o bisel voltado para baixo, formando um ângulo de 15 graus. 15 graus, eu acho que essa questão aqui é repetida. Não, acho que está mudado também. Acho que foi um daquele exercício, não foi, não? Vamos lá. Letra A. Não fazer antisepsia no local onde será administrada a solução. Pinçar a pele. Introduzir a agulha com o bisel voltado para baixo. Não existe, é para cima. Formando um ângulo de 15 graus, está certo? E não aspirar para certificar-se que foi puncionado. Injetar a solução, retirar a agulha e não massagear a região. Até aí está certo. O que é que está errado aqui? Bisel voltado para baixo. Letra B. Via intradérmica. Fazer antisepsia com álcool no local onde será administrada a solução. Distender a pele, introduzir a agulha com o bisel voltado para cima, formando um ângulo de 20 graus com a pele. E aspirar. Então, esse ângulo aqui de 20 graus não se faz, né? Via intradérmica é ângulo de 15 graus. Aspirar para certificar, você não precisa aspirar também. Injetar a solução, retirar a agulha e massagear a região. Não se massageia, né? Só coloca o algodão ou curativo e pronto, não se massageia. Letra C. Via subcutânea. Fazer antisepsia com álcool no local onde será administrada a solução. Pinçar a pele, o tecido subcutâneo formando uma prega. Introduzir rapidamente a agulha com o bisel voltado para cima. Soltar a prega. Aspirar para certificar, aspirar não se aspira subcutânea, né? Aspirar para certificar-se que o vaso foi puncionado. Injetar a solução, retirar a agulha e não massagear a região. Tá certo, não massagear, mas aspirar não. Vamos para a letra D.
Via subcutânea, não fazer antisepsia no local com álcool onde será administrada a solução. Distender a pele, o tecido subcutâneo. Introduzir rapidamente a agulha com o bisel voltado para baixo. Soltar a pele, aspirar e certificar-se que nenhum errado também. Então, essa questão aqui é nula, viu? A questão 9 não tem resposta. Por quê? Porque a letra B seria a mais verdadeira. Só que corrigindo o ângulo de 20 graus para 15 graus. Certo? Via intradérmica, fazer antisepsia com álcool, distender a pele, introduzir a agulha com o bisel voltado para cima, formando um ângulo de 15 graus com a pele. Não precisa aspirar, viu? Então, essa questão hoje, ela podia até ser certa, antes de ter sido a mudança, mas hoje ela não está mais correta. Então, essa questão aqui, vocês anulem, não tem nenhuma correta, viu? É a questão 8. Questão 9. Vou botar bem aqui, nula. Questão 9. Sobre as vias de administração, assinala a incorreta. A principal desvantagem da via oral é a automedicação. Correto, né? Como ela não precisa de... Tem umas medicações que vendem sem receita médica, então a principal desvantagem dela é a automedicação, a pessoa tomar por conta própria. De todas as vias de administração, a via endovenosa é a ideal. Errado, não existe via ideal. Essa questão aqui também eu acho que a gente já fez. Letra C, de todas as vias enterais, são vias enterais sublingual, oral, bucal e retal. Está correto. Letra D, a desvantagem da via sublingual, a pequena quantidade de droga absorvida. Correto, e não existe via ideal correta. Então, a letra B é a questão 9. E a 10ª. Ao aplicar uma medicação por via subcutânea, não se deve ter certeza. Eu acho que essa aqui também está. É a questão que a Ada estava com dúvida. Ter certeza da localização exata antes de aplicar, ao aplicar. No caso do glúten, aplicar no quadrante superior direito. Aplicar mesmo que haja sangue, não se aspira. Antes se aspirava, né? Mas a intramuscular também. Hoje, você vai pegar um monte de livro do ano passado para lá, que diz que é para aspirar, para ver se tem vaso sanguíneo. Mas hoje, as literaturas novas já diz que não se aspira mais também na intramuscular. Fazer antisepsia antes de administrar a medicação, aspirar. Não se aspira também, né? Letra E. 10, letra E. E aí, acertaram muito? A 10ª é a E, né, tia? É. É. Ela estava repetida. Uhum. E as outras pessoas acertaram muito? Maria Antônia, Elizabeth, Jéssica. Não muito. Hã? Não muito. Se não acertou muito, tem que estudar mais. Viu? Estudar mais, porque próxima semana, agora, certo, certeza, nós vamos ter prova de todo o conteúdo de fundamentos. Todo. Eu vou botar uma, 2 questões de cada. Pressão arterial, de prontuário, de via de administração de medicamentos, sinais vitais, de sondagem, né? Cateterismo vesical, sonda nasogástrica. Eu vou procurar mesclar. Então, assim, estudem, porque nossa próxima aula pode ser presencial e pode não ser. Vai depender do decreto do governador. Se vai ser liberado ou não, aulas no final de semana. Ele já está liberando a boa parte, né? Mas ainda vai ter a possibilidade de quem quiser ficar online, fica online. Quem quiser presencial, fica presencial. A turma de vocês, acho que não tem muito problema, porque é uma turma pequena.
dá para fazer o distanciamento direitinho das pessoas, né? Eu tomara que dê para abrir a janela. A janela de vocês também dá para abrir, né? Que é aquela virada para a rua. Bora lá, Jéssica. Oi, professora. E aí, deu para acertar muito? Professora, mais ou menos, porque teve algumas que eu fiquei confusa e acho que eu até confundi algumas, mas eu aprendi, sim, algumas, tirei algumas dúvidas. Acho que foi, acabei confundindo B com B, mas eu tirei as dúvidas. É para você ver como cai, né? Direitinho. O concurso é desse jeito, a gente sai achando que acertou tudo. Quando vai corrigir as cascas de banana. Cadê a Doricélia? Doricélia? Simone? Carla Adriana? Mas o que eu observo, sabe, que na turma de vocês são os mesmos alunos que gostam de assistir aula, e os que faltam são os mesmos que faltam. Porque, assim, tem um dia que você não pode assistir, né? Mas os alunos que assistem aqui nessa turma, a participação é boa. Pelo menos hoje tem 16, que são os mesmos alunos que assistem. Graças a Deus, né? Sinal de que estão querendo fazer alguma coisa na área. Então, minha gente, fica assim: próxima semana será a nossa prova, presencial ou online. Se a gente continuar online, nossa próxima. Jéssica, eu não sei se você já tinha entrado na hora que eu falei. A gente vai deixar as próximas aulas de fundamentos para prática, se for online, e vamos dar início à aula online de assistência clínica. Porque aí as práticas é bom ser feita presencial, né? Então, se o próximo sábado for online, vai ser assistência clínica. A gente faz a prova, ou no começo, ou no final, e eu começo a assistência clínica. Já dou aula de assistência clínica no próximo sábado, se for online. Se for presencial, a gente continua com fundamentos. Se voltar, é porque vai voltar, né? Vai voltar direto presencial. Aí a gente começa na escola presencial com a parte prática e a teoria, que eu vou dar de novo algumas coisas, algumas revisões, a revisão de cada assunto. E aí, se for presencial, a gente continua na escola com fundamentos. Se for online, vai ser a próxima disciplina, vai ser assistência clínica, e as próximas aulas de fundamentos fica para a escola, para fazer presencial na hora que a gente voltar, viu? Ou para a Jéssica e para quem entrou depois. Tá certo? Tá certo, professor. Pois por hoje é só. Eu vou corrigir da nota de vocês, né? Vou ver aqui o desempenho de cada um, mas eu digo para vocês: estudem. Estudem, peguem os materiais, estudem, procurem no Google. Depois que você pegar o material que eu passar a aula, vocês vão para o Google, estudem, porque tem material de sobra. Vejam os vídeos da internet, vê de um, vê de outro, né? Mas a gente tem que procurar entender bem o assunto, tá certo? E qualquer coisa, a gente, na hora que voltar presencial, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Pois boa semana a todos. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.
Peraí, Rafa. Não, dá uma velha aqui, ó. Tô indo pra fora. Não. Deixa eu olhar esse diabo pra lá. Vamos pra lá, vamos. A chinela, rapaz. Vai colar teu pé. Tua chinela vai pegar. É, mas é engraçado a gente na aula estudando. Mas parece que ninguém não entende, né? Que é a aula. É mesmo como a gente estivesse no colégio, né? Eita, mãe. Cadê a chinela? Foi, fica aí, não vem não. No meio do mato. É. Vai ter faz mais bom, então acesa. Então acesa, Maribel. Cadê a chinela? Procura aí. O Alexandre lá. Eles querem passar pela aí. Aí tá aberto não, né? Abre aí com o que tá eles aqui. Foi a chinela, Alexandre. Vá procurar a chinela. Bota no teu pé. Tá estar no pé. Procura no quarto. Nos quartos, ela tá lá.
Não, é engraçado que a pessoa não entende, não. Ninguém entende, né? Que é a aula, a gente tem que assistir. É mesmo como se a gente estivesse no colégio, né? A pessoa não entende, a mãe não entende. Vai lá procurar chinelo. Poxa, tem que achar teu chinelo, Alexandre. Mãe, vem cá, mãe. Eu tô com aqui. Volta. Dá. Tira, Alexandre. Mas vai descarregar. Um pouquinho. Não, mas vai descarregar aqui, ó. Não dá mais pra aguentar mais, não. Aí, ó. Mas só desse tanto aqui. Abaixa aqui, tá pra carregar.